Olá, bem-vindos a mais um programa da série de programas O Estudo do Evangelho à Luz do Espiritismo na FEB TV. Dessa vez estudando o capítulo 28, Coletânea de Preces Espíritas. Estamos aqui com os amigos convidados para fazermos essas reflexões de hoje. E a primeira coisa que chama a atenção, acho que de todos e de quem está assistindo, é por que uma coletânea de preces. Essa indagação é a principal aí. Por que o codificador faz aí um conjunto... Para concluir o Evangelho. Ensinando, concluindo o Evangelho com um conjunto de preces. Né? A gente usando novamente Emmanuel, que a gente sempre usa nos comentários, o Emmanuel vai ter uma mensagem no livro Taça de Luz, que agora eu não lembro o nome da mensagem, mas que ele vai tratar dessa questão da oração. E ele vai falar que um dos maiores problemas nossos é como pedir, como saber pedir, que a gente não sabe. A maioria de nós não sabe como pedir a Deus o que pedir. E eu acredito que esse capítulo vem um pouco nessa linha, nessa vertente, o Kardec dando caminhos temáticos, a gente pode dizer, tem várias preces temáticas que nos dão um modo, uma referência de como pedir a Deus o auxílio para aquela questão, iluminação para aquela questão. Eu acho interessante porque é talvez o capítulo menos estudado do Evangelho segundo o Espiritismo. Né? Às vezes as pessoas fazem um estudo sistematizado do Evangelho nas palestras, mas começa do capítulo 1, pula a introdução e termina no 27, porque não entra nas preces. Né? Mas Kardec deu ênfase a isso, talvez porque a prece seja um estado de comunhão com Deus. E por isso lá no final. Né? Os capítulos anteriores predispõem nossa razão, nos levam à reflexão, mas é só naquele momento em que você atinge esse estado de comunhão íntima com Deus, que a oração propicia, é que você passa a viver o Evangelho na sua totalidade. Eu me recordo aqui, uma experiência pessoal, né? Quando a gente foi fazer uma viagem pela Federação Espírita Brasileira para adquirir um conjunto de obras da tradição judaica que hoje compõem a biblioteca do NEP, que estão aqui na sede da Federação Espírita Brasileira. E nessa época a gente encontrou com um padre católico, Pierre Lenhart, em Paris, que é considerado uma das maiores autoridades em judaísmo no mundo católico, né? No Ocidente. E os próprios sábios judeus de Jerusalém têm um profundo respeito por Pierre Lenhart por conta da história, do trabalho dele. E eu, almoçando com ele, fiz uma indagação assim ingênua, de principiante. Né? Eu disse assim, olha, eu tenho muita dificuldade para ter uma visão geral dos princípios do judaísmo, os princípios da interpretação judaica do Velho Testamento, porque eles não estão sistematizados. É como se o judaísmo tivesse uma teologia, não há uma sistematização. Aí ele disse assim, isso é um engano. Você precisa se voltar para a coletânea das preces judaicas. Eu falei, mas das preces? Por quê? Aí ele disse assim, porque nós oramos tal como cremos. Aí eu tomei um susto, né? Nós oramos tal como cremos. Ele diz, ao estudar as preces judaicas, você terá uma síntese de todo o pensamento do povo hebreu. E aí eu me lembrei automaticamente desse último capítulo, 28. Por quê? É uma síntese da doutrina espírita. A coletânea de preces espíritas é o maior resumo da doutrina espírita feito pelo codificador. Todos os princípios da compreensão espírita, os pontos principais do espiritismo, estão expostos com uma didática de um mestre, mas com a sensibilidade, com o sentimento de quem ora. Como se Kardec dissesse assim, é preciso colocar o nosso conhecimento de espiritismo a serviço da nossa comunhão com Deus. Porque, seguindo aí o rabino lá do Rio de Janeiro, que diz que, já que Deus é onisciente, para que então orar? Ele diz, porque a oração não é algo
que Deus precisa, né? A oração é algo que nós precisamos e a oração é, no fundo, a educação do desejo. Quando a gente ora, nós estamos educando a nossa vontade, o nosso desejo. E aqui o Kardec dá todo o caminho das pedras da educação do desejo, né? Então, prece para quem está obsidiado, prece para quem está desencarnando, quer dizer, todas aquelas circunstâncias da vida que são lições, que são circunstâncias aferidoras, e ele dá na prece o conjunto de princípios que nós temos que entender e compreender para passar por aquela experiência da maneira mais proveitosa possível. E acho que isso é bonito, porque Kardec nos mostra nesse capítulo que é possível estar em comunhão com Deus em todas as circunstâncias da vida. Quando nós estamos passando por um problema, quando a gente percebe o problema no outro, quando a gente está passando por uma situação feliz, quando o outro atinge uma situação feliz, né? Porque ele divide essa coletânea, ele coloca, né, as preces contidas nessa coletânea estão divididas em 5 categorias. Preces gerais, preces para si mesmo, preces pelos vivos, preces pelos mortos, preces especiais pelos doentes obsidiados. Então ele reúne uma coletânea de situações que todos nós passamos para nos mostrar esses princípios da doutrina espírita que devem estar na nossa mente, no nosso coração, quando a gente passa por essas experiências da vida. Mas princípios dinamizados, né? Dinamizados na prece. É bonito isso. É interessante porque quando a gente está na formação, nas escolas, a gente precisa dos exercícios, né? Para que eles se tornem patrimônio. Então, a oração envolve a alma do indivíduo com a criação, né? A gente vê as situações que foram citadas ali, gerais, específicas. Então, nós vamos conectando, né? E dentro disso, exercendo o espírito da caridade. Exatamente. Porque você está tentando sublimar. Oração como exercício espiritual, né? Exatamente. E não sem razão, né? Qual é a primeira oração que Kardec traz? O Pai Nosso. A referência. Que é a prece ensinada pelo Cristo, né? E ele analisa passo a passo, né? É uma análise extraordinária do Pai Nosso, porque ele pega, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, e comenta. Depois, venha a nós o teu reino, e ele comenta. E faz uma análise extraordinária dessa oração. E tem uma coisa curiosa, Saulo, já que nós estamos num programa da FEB TV, o estudo do Evangelho à luz do Espiritismo, é a primeira vez que aparece assim de um modo tão evidente, em uma obra do codificador, a separação de versículo por versículo para ser comentado à luz do Espiritismo, tirando aquele mito de que essa é uma prática de apenas alguns grupos, ou de que esse miudinho, carinhosamente chamado em Minas Gerais, essa maneira de dividir os versículos, é uma criação da psicografia de Chico Xavier, ou é uma criação de alguns grupos, e na verdade não é. Né? É o codificador da doutrina espírita que divide o Pai Nosso em partes e dá um comentário para cada um deles. Então fica aí o paradigma de Kardec. Ninguém mais do que... Você comentou isso e eu acho interessante. Com a publicação da primeira edição do Evangelho segundo o Espiritismo, tem ela aí? Aqui eu tenho, depois a gente mostra no próximo bloco. Tem uma coisa que a gente achou muito interessante, que foi na primeira edição, como é que Kardec organizou? Ele trouxe todas as máximas, todas as passagens, agrupadas primeiro, e depois o comentário dele, e depois o comentário dos Espíritos. Na terceira edição, ele faz uma mudança nessa ordem. Ele começa a intercalar a passagem com o comentário dele, a passagem com o comentário dele. Talvez para demonstrar para o leitor de uma forma mais clara que ele está comentando aqueles versículos. E às vezes quando a gente faz uma leitura de um item do Evangelho, nem sempre a gente se dá o trabalho de voltar para verificar em que contexto aquele comentário do Kardec está inserido. Porque o Evangelho segundo o Espiritismo é uma obra de interpretação bíblica. Exatamente. Né? E interessante, né, Saulo? Porque a gente fica atento não apenas ao que Kardec diz, né? Porque os espíritos superiores nós temos que prestar atenção no o que eles fazem, mas também como eles fazem. E aqui a gente tem que estar essa sensibilidade como, ao organizar o material do Evangelho segundo o Espiritismo,
ele já está dando uma aula de interpretação do Evangelho. É. Apenas na maneira como ele organiza o material. Já é uma aula de interpretação. É interessante. E não é muito explorado isso, engraçado, né? Não se explora, né, Flávio? Isso, E ele não descarta a gente recorrer a uma Bíblia, a um Novo Testamento, no texto original, na ordem original em que está ali. Logo na introdução ele fala que ele organizou as máximas de modo temático, de maneira que as deduções... Elas decorram umas das outras, sempre que possível. Sempre que possível, mas ele fala, nada impede que a gente volte à classificação vulgar, ou seja, aquela classificação comum que aparece nos textos, na Bíblia, no Novo Testamento, enfim. Então ele considera, por isso que ele fala, por isso que a gente colocou a numeração dos versículos e indicou, para que sempre que oportuno você volte à Bíblia e consulte e veja onde está a passagem inserida, para fazer esse exame. Essa questão da oração que nós estamos conversando e abre um outro paradigma. A oração deixa de ser um ritual para ser uma comunicação, né? Então, quando ele insere todas as nossas atividades espíritas, nós começamos com uma oração e concluímos com uma oração. Mas ela não pode ter aquela força de ritual, né, de fazer uma reza, mas é justamente conectar. E uma das questões que mais tem me chamado a atenção na obra psicografada do Franciscano Xavier, na obra de André Luiz, cada instrutor, cada benfeitor que é retratado ali no livro, ele, na atividade que vai realizar, ele prepara, faz a oração, comunica, percebe-se a resposta dos céus, né? A resposta dos espíritos superiores, dos mensageiros. E Afonso, cortando você, para chamar o intervalo. Uau! Exatamente esse tema muito importante, fica com a gente. Nós voltamos no próximo bloco, examinando esses aspectos da obra de André Luiz. No bloco anterior, nós interrompemos o Afonso, que comentava sobre esse aspecto pedagógico dos benfeitores na obra de André Luiz, não é mesmo, Afonso? Justamente. Que sempre iniciam com a prece e, a partir da resposta da prece, eles direcionam a ação assistencial ao caso em questão. Eu acho que esse processo do aprendizado com a doutrina espírita, de não apenas falar com Deus, mas escutar o que Deus fala. Então, quando André Luiz narra a proposta do instrutor que ora e a resposta que vem, efetiva, né, em forma de pétalas e de vibrações que chegam do alto, ele está abrindo para nós um horizonte e nos ensinando todo o processo de aprendizado de que oração é comunhão, é intercâmbio, né, é comunicação. Emmanuel tem uma frase no livro Pensamento e Vida, no capítulo 26, que é a oração, que ele diz que orar é movimentar o espelho da mente em direção no rumo das esferas superiores, né? Captando e refletindo. Então esse é o processo do crescimento e acho que quando nós estamos aqui estudando essa coletânea de preces, a partir do codificador e toda a obra que vem abrindo esse horizonte, ela vai nos ajudando a entender e compreender mais profundamente a dinâmica da criatura com o Criador. Afonso, isso é tão bonito que tem uma mensagem do Emmanuel, que está aqui no Evangelho por Emmanuel, especialmente em Mateus, que foi extraída do livro Coragem, capítulo 24, que chama Oração e Atenção. Ele diz assim: oraste, pediste, desfaze-te, porém, de quaisquer inquietações e asserena-te para recolher as respostas da divina providência. Recordemos o Divino Mestre e estejamos convencidos de que Deus nos atende constantemente. Imprescindível, entretanto, fazer silêncio no mundo de nós mesmos, esquecendo exigências e desejos, não só para ouvirmos as respostas de Deus, mas também a fim de aceitá-las, reconhecendo que as respostas do alto são sempre em nosso favor,
conquanto às vezes, de momento, pareçam contra nós. Eu acho interessante essa questão da predisposição, porque isso está presente na cultura judaica, no Velho Testamento. Quando os sábios judeus começam a analisar a Torá começa com Bereshit, começa com Beit, que é a segunda letra do alfabeto. Aí um sábio uma vez perguntou assim, por que a Torá não começa com a primeira letra, que é o Aleph? Porque para eles esse espírito de sequência tem um sentido, tudo tem um sentido, né? E aí a interpretação foi o seguinte, a primeira letra da lei está no coração de quem lê. Ela não pode estar escrita no texto. É a disposição de quem chega é que vai determinar como é que aquele texto vai ser lido e vai ser apreendido. Né? O Berahot, né, que é a bênção, né? É. A primeira disposição de oração, né? Já começa com essa disposição. Né? Agora, tem um aspecto interessante também, queria que vocês comentassem sobre isso, né? Que a gente sente que é pouco explorado, pouco vivenciado no movimento espírita, que é a prece intercessória. E aqui o Kardec coloca uma coletânea de prece para os desencarnados, prece para obsessores, muita prece para o próximo, né, para alguém que está em necessidade, a prece intercessória. A gente não tem muito essa vivência, não é mesmo? Sem dúvida. E lembrando mais uma vez André Luiz, no livro Libertação, quando o instrutor Gúbio vai auxiliar, né, a Margarida, que foi filha dele em encarnação passada, o primeiro movimento dele é interceder em favor da família do obsessor da filha, do Saldanha, né? Então, essa intercessão lá do plano espiritual, a prece dele, ela quebra, digamos assim, a rigidez do coração do Saldanha. Ele ganha Saldanha aí. E trazendo para a nossa escola espírita, de atividades espíritas, precisamos verdadeiramente criar este campo de intercedermos uns pelos outros, orarmos uns pelos outros e fazermos a prece intercessória sempre, porque ganha em expansão de vibração, ganha no coletivo, né? E criamos então esse campo de uma egrégora, digamos assim, não sei se pode usar essa palavra, de luz, facultando então a verdade divina, como diz a questão cristalina da mente, que capta e reflete com verdade a mensagem de Deus. É a fraternidade, né? Manda o próximo como a si mesmo. E nessa parte, né, de prece por outro, né, só para a gente falar um pouquinho sobre o capítulo, que talvez o telespectador não esteja muito habituado com ele, por alguém que esteja em aflição, ação de graça por um benefício concedido a outro, pelos inimigos e pelos que nos querem mal, lembrando o ensino de Jesus, né, orai pelos que vos perseguem, caluniam, pelos inimigos do Espiritismo. Então, realmente, existe ação de graça pelo bem concedido aos nossos inimigos, por uma criança que acaba de nascer. Então ele vai detalhando várias situações que a gente pode interceder efetivamente pelo próximo. E a oração é uma coisa que ninguém na Terra não tem condição de fazer, porque a gente pode às vezes não ter o recurso material que a gente gostaria, a gente pode às vezes não estar presente onde a gente gostaria, a gente pode não se comunicar com o outro como a gente gostaria, mas a gente pode orar. É tão preciosa a significação da prece, da oração, é tamanha, tão sublime, que quando uma criatura não tem o que fazer, não tem solução, tudo eclipsou, é o momento de orar. O recurso derradeiro é a oração. Que foi o que o André Luiz fez em Nosso Lar, quando ele passa 8 anos no umbral, mas sem se reconhecer como filho a existência de um Criador, ele prolonga o próprio sofrimento. Mas na hora em que ele faz a oração, o serviço médico de socorro do além estacionou a ambulância no exato momento. Né? No Ação e Reação, acho que tem um caso que ilustra de uma forma dramática isso que você está falando, Wagner, que é o caso de ela é quase que uma moradora de rua, e ela tinha um filho excepcional, com graves problemas de distúrbio encefálico mesmo, ele tinha uma cabeça grandona, um corpo menorzinho, né? Um corpo quase que desfigurado, né? E em função do sofrimento, do pouco alimento, das vicissitudes da rua, frio, calor, ela estava quase entrando num processo de um infarto. Então ela estava assim chegando
ao desencarne. E aí o Silas leva André Luiz e Hilário até lá e chega lá no lugar, só tinha uma jarrinha de água. Então ele faz uma prece comovidíssima. Ela desdobra, eles levam ela para um campo próximo, e aí entidades que eles não identificam chegam com recursos da natureza, passam como se fosse um unguento no coração dela, no perispírito dela, e ela é levada de volta ao corpo. E aí o Silas faz uma prece assim comovida mesmo, e ali o infarto havia sido tratado, e depois ele só pede para ela, porque alguns medicamentos foram colocados na água, ele fala assim, bebe água, minha filha, bebe água. Aí ela acorda e toma aquela água e o medicamento. É assim, uma coisa comovedora, né? Porque é uma pessoa que está num estado de penúria mesmo material, e a prece ali foi aquele recurso realmente salvador, e às vezes é importante na nossa vida espírita, né? Já que nós estamos falando de riqueza de vida interior, a gente incorporar essa riqueza da prece à nossa vida espiritual, à nossa vida íntima, né? Com essa força, acreditando mesmo, tendo fé nesse recurso. Lembrando que Jesus subiu ao monte para orar. O próprio mestre exemplifica isso. Ele nos diz, pedi e obtereis. Né? Ele faz esse convite, né, para que a gente procure. E, assim, eu costumo refletir muito com essa fala de Jesus. Será que a gente obtém tudo que a gente pede? E será que a gente sabe pedir, né? Acho que o Saulo já comentou sobre isso, né? Como, na verdade, a prece é muito mais do que as palavras naquele momento, né? Às vezes a gente pede algo na nossa prece matinal, antes de dormir, e pede algo completamente diferente durante o dia inteiro, no nosso pensamento, nas nossas ações. Então, de fato, né? Tudo que a gente pede, a gente obtém. E às vezes a pessoa toma cuidado com o que pede, né? Mas eu penso sempre assim, os celeiros da divindade são infinitos de bênçãos, né? A oração é aquilo que retira a nossa camada de impermeabilidade a essas bênçãos, né? Tira essa camada do orgulho, do egoísmo, quando a gente se coloca na condição de filho e quando a gente pede pelo outro, ou seja, são duas manifestações de abandono do orgulho, em primeiro lugar, eu não dou conta de tudo, eu preciso de ajuda, eu preciso de amparo, e quando eu intercedo pelo outro também, né? E é bonito porque você falou do pedir, que Jesus começa o ensino com o pedir, mostrando que o que dispara a prece é o desejo, né? Não é a boca. É o que a gente deseja. O desejo é uma prece. Não é essa busca, o que a gente anseia, o que a gente busca já define a prece. Mas, chegando já ao final desse segundo bloco, nós pedimos aos que nos acompanham que aguardem um pouquinho o intervalo e nós voltamos em seguida com o terceiro e último bloco. Voltamos ao terceiro e último bloco desse programa, em que estudamos o capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Coletânea de Preces Espíritas. E nós falamos aqui desse hábito da prece que precisa ser cultivado no meio espírita. A gente até conversava que, às vezes, em alguns eventos, a pessoa é convidada a fazer a prece e a prece dela parece mais um cerimonial de boas-vindas às pessoas, ou uma palestra, do que, de fato, um processo de comunhão com as forças divinas. Não é isso mesmo? Vocês têm percebido isso também? Tem, Flávio? Tem. Inclusive, o Kardec, ele vai colocar em um dos itens desse capítulo, aqui ele vai transcrever um texto de Mateus, né? Mateus, capítulo 23, versículos de 25 a 28, quando ele vai tratar da questão da hipocrisia. Aí ele vai falar, escribas, fariseus, hipócritas, que, resumindo, aparentam uma coisa, mas dentro tem outra. Então, essa prece um pouco de fachada nos lembra um pouco essa ideia.
Só que a gente às vezes a gente pensa, escriba, fariseu, não, é um negócio antigo, velho, lá atrás, que não tem nada a ver comigo. Só que a gente tem aquele livro, O Luz Imperecível do Honório Abreu, na introdução vai ter uma explicação para a gente buscar o sentido espiritual desses personagens. A gente estabelecer essa relação empática de transposição, né? Qual o símbolo espiritual que está por trás dele e a gente tentar achar em nós. Aqui nesse versículo, no caso, fala da hipocrisia. A gente fala, nós temos essa hipocrisia? Temos. A gente tem o nosso lado fariseu? Tem. O nosso lado escriba? Tem. Exato. Então é isso que a gente tem que trabalhar. E Emmanuel tem uma frase bastante interessante nesse sentido, no Caminho, Verdade e Vida, numa mensagem chamada Honras Vãs. É a 37. Então vou pegar só uns trechinhos dela. Os últimos séculos estão cheios de figuras notáveis de reis, de religiosos e políticos que se afirmaram defensores ao cristianismo e apóstolos de suas luzes. Aí pulando um trechinho, pegando outro, o mundo de agora ainda é campo de batalha das ideias, qual no tempo em que Cristo veio pessoalmente a nós. Apenas com a diferença de que o farisaísmo, o templo, o sinédrio, o pretório e a corte de César possuem hoje outros nomes. Então ele mostra exatamente essa questão da simbologia. Às vezes são os mesmos personagens numa roupagem da carne nova, só. Mudou de nome, mudou às vezes de configuração, podemos dizer assim, mas o problema no coração, na essência, é o mesmo. Exato. Lembrando aquele texto do Evangelho dos fariseus que iam para as esquinas e gesticular, falar, enquanto que Jesus fala, entra para o seu quarto íntimo e fala para o Pai porque Ele sabe. É essa comunhão com Deus que falta, né? Isso renova as forças, isso ilumina os ambientes. O primeiro que deve ser tocado, né, o primeiro endereçado é quem está fazendo a própria prece, né? Às vezes a gente vê uma prece muito externa, né? Você comentava a prece palestra. Quando a pessoa, de fato, não está fazendo. Né? Prece cerimonial, né? O sujeito fala, bem-vindos, todos estão aqui. Quase que... E fica assim aquela questão de quem quer fazer a prece, sem aquele conteúdo, né? Aquele sentido de verticalidade. Sim, até aquele compromisso, né? Sem dúvida. Ficou uma coisa, palavras soltas ao vento. Eu me recordo, acho que nós estamos com a André Luiz hoje na nossa mente, porque no livro Os Mensageiros, quando eles vão atender determinados espíritos que estão numa condição muito difícil de mumificação, e a Ismalha faz a oração, a prece de Ismalha. E Ismalha, quando ela aciona as forças superiores, ela capta, e o que passa por ela induz a todos que estão do lado, e cada um reflete, ela refletirá uma coloração, e cada um irá refletir conforme a capacidade naquele momento, recebendo do input que a Ismalha oferece. Então ela coordena aquele sistema de comunicação, exato, todos a acompanham mentalmente, e lá tem uma orientação segura do instrutor, que ele diz assim, Aniceto, quando for fazer uma prece, não é cada um fazer a sua prece, não, acompanhar em pensamento aquele que exterioriza o verbo, porque ali é um feixe de varas, ela ganha mais força. Se um está orando, pedindo alguma coisa, aí o outro pede outra prece mentalmente, o outro, nós ficamos fazendo uma algazarra mental e não faz uma comunhão de grupo, né? Exatamente. E esse momento ali nos mensageiros que está aí essa orientação, tem essa postura, a Ismalha faz a prece, todos acompanham, André Luiz registra alguma parte da oração e cada um reflete conforme a própria capacidade. Afonso, a gente lembrou aqui de um caso que o Wagner até citou, que nos lembra que a prece, quem ora, movimenta forças divinas. E, portanto, sem uma atitude de recolhimento, que o Flávio leu ali, né, também de entrar no aposento, nós não conseguimos obter resposta. E a Alta de Souza diz, ouve o teu coração em cada prece. Deus responde em ti mesmo. Então a gente se recorda aqui de um fato, foi no Congresso Espírita Mineiro, da União Espírita Mineira, organizado por Honório Abreu, mas que ele assistiu já no mundo espiritual, porque ele desencarnou antes, e o Arnaldo Rocha fez uma prece no Congresso, e a prece dele foi um Pai Nosso. Então ele começava, Pai Nosso, estás nos céus,
aquela voz dele, né? E aquilo mobilizou todos os participantes do Congresso. As pessoas se conectaram na irradiação dele, não nas palavras, né? Porque ele irradiava um sentimento de reverência a Deus, um sentimento de desejar que o Congresso expressasse forças espirituais superiores, e aqueles congressistas todos se reuniram em torno do desejo, do propósito. Então foi uma unidade de propósitos. E aí, é lógico que mobiliza recursos que nós estamos longe de descrever. Porque aí, naturalmente, o ambiente foi inundado de uma vibração. Pessoas se emocionaram, algumas choraram, arrepiaram, sentiram... Um simples Pai Nosso. Um simples Pai Nosso. Com reverência. Penetrou. Agora, tem pessoas, às vezes a gente vai em alguns eventos, congresso, a pessoa faz uma prece de 15 minutos e você não sente nada, você boceja, fica entediado, porque é palavra pura. Né? E é interessante se estudar isso, porque o conteúdo deste capítulo é exatamente para nos nortear sobre essa reverência, essa comunhão. Ela precisa ser interiorizada. A gente precisa ter lucidez nesse momento da prece. Né? Kardec... Só um parêntese, o Afonso falou na prece de Ismália e eu lembrei que o Marco Lima, lá do Grupo Acorde, musicou essa prece. Eu convido a todo mundo escutar e não se emocionar. Onde é que nós encontramos essa prece? Eu acho que na internet está. Se não tiver, eu vou colocar. É o Grupo Acorde. Grupo Acorde, né? Porque Acorde. Às vezes algum irmão também queira buscar, né? No YouTube, talvez. O Wagner comentou, né? E é o que Kardec coloca aqui. Essa coletânea é uma aplicação dos princípios da moral evangélica desenvolvidos neste livro. Um complemento aos ditados deles, relativos aos deveres para com Deus e o próximo. Complemento em que são lembrados todos os princípios da doutrina espírita. Tá? Já espetacular. Colocado. E é uma coisa agora, que a gente queria lançar também para a gente avançar no debate, toda a prece aí tem um propósito. Prece para... E aí eu fico pensando, a gente não tem o hábito de fazer prece com um propósito definido. Vai fazer uma prece. Então, faz uma prece então, de abertura. Qual que é o propósito? Abertura. Não é? É interessante, né? Não, vou fazer uma prece de abertura dessa reunião com o propósito de harmonizarmos todos nós aqui, para que a nossa conversa seja produtiva. É importante a gente começar a alinhar a nossa prece a propósitos específicos. Eu vou fazer uma prece para um suicida, para um obsessor, para um inimigo do espiritismo. Porque às vezes Deus fala assim, eu quero te atender, meu filho, o que você quer? E a gente não consegue verbalizar o que a gente deseja, né? Às vezes a gente consegue pensar naquilo que a gente tem de crítica ao outro, no problema ao outro, e talvez a oração seja até um antídoto em relação a isso no nosso cotidiano, né? Sempre que a gente vê alguma coisa ruim acontecendo, uma notícia ruim no jornal ou no ambiente de trabalho, você tem duas opções, né? Você pode sintonizar com aquela coisa ruim e amplificá-la, ou você pode fazer uma prece para aquela situação ou para aquele indivíduo. E lembrando que tudo isso que nós estamos colocando no Livro dos Espíritos, nós temos a orientação de que na prece nós podemos pedir, agradecer, mas também louvar. A prece onde nós comunicamos com Deus, reconhecendo a sua grandeza, acatando a sua lei, né? Honrando a grandeza e a vibração dele em nós, que somos criaturas, agindo com ele, né? É um ato de submissão, né, a Deus. De humildade. De humildade. Esse processo, né, da gente começar a desenvolver essa comunhão que Kardec nos dá, que é uma receita, entre aspas, né, indicativos, orientações, acho que é o corolário dessa obra e que merece a nossa atenção. É a viva aplicação. A gente nota, por exemplo, uma pessoa que anda desgovernada com seus pensamentos, aquilo é um clima de oração, ela acredita naquilo, ela vive os seus problemas, ela só acredita no problema, ela fica pessimista, ela fica cheia de problema, vem as enfermidades. Uma pessoa que busca o alto, ela passa então a orar e a se entregar em confiança e a desenvolver isso, então ela muda de faixa vibratória, o objetivo é... Bom,
Nós vamos chegando agora ao final do nosso terceiro e último bloco desse programa, deixando uma frase para quem está nos acompanhando, que é a frase em latim, ora e labora. Porque é sempre a prece acompanhada da ação do trabalho, ou o trabalho orientado pela oração, que vai nos conduzir a um porto seguro. Nós convidamos a todos que continuem nos acompanhando nos próximos programas dessa série, o estudo do Evangelho à luz do Espiritismo. Até um próximo programa. Um abraço a todos.